vereadores e vereadoras jovens, simbolizando a nossa patriótica confiança de ordem no progresso dos destinos de nossa terra e de nossa gente, declaro a nona sessão ordinária da 12ª Legislatura da Câmara Jovem, nesta terça-feira, dia 3 de dezembro de 2013. Peço a todos que, em pé, deem uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional. Solicito ao secretário em exercício, vereador jovem, José Lemos do Prado Júnior, que faça a leitura da pauta da sessão. Projeto de resolução. Vereador jovem João Vitor Teixeira, processo 9/2013, inclui inciso 9º no artigo 14 e altera o artigo 20 da resolução número 1 de 2012, Regimento Interno da Câmara Jovem de Araras, nas condições que especifica. Moções. Vereador jovem Denner de Jalter Ramos dos Santos Júnior, protocolo 81 de 2013, pelo excelente trabalho voluntário realizado pela equipe do Ângulo Araras no projeto Madalena de Canossa. Vereador jovem João Vitor Teixeira, protocolo 88 de 2013, aos atletas de judô William Cassiano Ferreira Júnior, Ubiratã Carajá Ruchone, Ari de Arruda Neto, Marcos Henrique Galvão Bastazini e Sidney Paris Júnior, do Saião Futebol Clube, pelos excelentes resultados obtidos como atletas de judô no ano de 2013, protocolo 89 de 2013. A Vida, Associação para a Valorização e Inclusão das Pessoas com Deficiência de Araras, pelos relevantes serviços prestados ao município de Araras e em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Indicações. Vereador jovem Caio Goslar da Silva Prado, protocolo 85 de 2013, redutor de velocidade na rua Rio Grande do Norte. Vereador jovem Denner de Jalter Ramos dos Santos Júnior, protocolo 82 de 2013, manutenção e fiscalização de limpeza na praça localizada na Avenida Jerônimo Ometo, protocolo 83 de 2013, operação Tapa Buraco na Avenida Selador César Lacerda de Vergueiro, Jardim Cândida, em frente ao número 690, protocolo 84 de 2013, projeto de lei que dispõe sobre coleta de restos de alimentos nas escolas municipais para a produção de adubos orgânicos. Vereador jovem João Vitor Teixeira, protocolo 86 de 2013, utilização do prédio da Avenida Zurita, ao lado do terminal urbano, para futuras ampliações e modernização do mesmo, protocolo 87 de 2013, realizar adaptações para acessibilidade de pessoas com deficiência no polo UAB. Ofícios recebidos do Executivo, números 434 e 573 de 2013. Ofício recebido diverso, Lions Clube de Araras. Senhor presidente, é o que consta na pauta para leitura nessa sessão. Muito obrigado, vereador jovem José Lemos. Dando continuidade, hoje teremos entrega de moção de congratulações, de autoria deste presidente, aos atletas William, Ubiratã, Ari, Marcos e ao atleta Sidney Paris. Convido a vereadora jovem Maria Fernanda que acompanhe os homenageados até aqui no plenário para que possam receber a moção de congratulações. Então, convido os homenageados para que entrem aqui no plenário.
Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite aos nobres vereadores, meu vice-presidente, meu suplente secretário, vereadores jovens. Boa noite ao público que nos assiste pela internet. Bom, é com muita alegria que eu encaminho, através da Câmara Jovem de Araras, esta moção de congratulações aos atletas William, Ubiratã, Ari, Marcos e Sidney, pela conquista de vários títulos relacionados ao esporte judô. Vou contar um pouquinho sobre a história deles. Eles são atletas do Saião Futebol Clube. E a história do judô no Saião Futebol Clube começa em 1996, com a contratação do judoca e professor Sidney Paris, o qual aqui esta casa já homenageou diversas vezes por relevantes conquistas prestadas ao nosso município, para ministrar aulas de judô aos seus associados e dependentes. À época, o clube não era uma entidade federada e o local para a prática de judô era bem pequeno. Então, no começo, quando o Saião começou a ter a prática do esporte judô, não tinha essa estrutura que o clube oferece hoje. O professor Sidney Paris, em acordo com o então presidente da época do Saião Futebol Clube, o Sr. Walter Bento de Moraes, empenharam-se em federar o Saião Futebol Clube junto à Federação Paulista de Judô e, assim, formar uma equipe competitiva que pudessem disputar vários campeonatos, levando o nome do clube e o nome da nossa cidade. A partir de então, os atletas passaram a representar o clube em eventos oficiais pela Federação Paulista de Judô e nas diversas delegacias regionais, obtendo alguns resultados significativos já nos primeiros anos de participação. Atualmente, o Saião Futebol Clube conta com uma estrutura invejável para o treinamento de judô e outras artes marciais, possuindo um complexo esportivo moderno e muito bem equipado para receber e preparar seus atletas. Dentro de seus judocas, há vários campeões regionais, interestaduais, paulistas, brasileiros, sul-americanos e atletas condecorados, além de 14 faixas pretas, árbitros de judô e uma centena de atletas praticantes de todas as faixas etárias. Bom, dentre alguns prêmios que aqui os homenageados estão, eu vou citar alguns. Medalhas e troféus em 2013 e os grandes destaques desse ano que aqui estão sendo homenageados foram o atleta William, pela conquista da faixa preta, que foi o mais recente graduado em faixa preta, primeiro dan, pelo professor Sidney e pelo Saião Futebol Clube. O atleta Ubiratã, que ficou em segundo colocado no Paulista por faixas pretas, primeiro dan, que é a classificação das faixas pretas. O atleta Ari, que ficou em terceiro colocado no Paulista por faixas pretas também. O atleta Marcos, que também ficou campeão paulista por faixas pretas, segundo dan. E acima, terceiro colocado na Copa São Paulo de Judô, terceiro colocado no Campeonato Paulista Grande Master, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de Veteranos. E o atleta Sidney Paris Júnior, que é o filho do professor Sidney Paris, ficou como campeão paulista por faixas pretas, segundo dan, vice-campeão sul-americano Master na Argentina e terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de Veteranos. Então, são atletas que realmente são dedicados ao esporte, são comprometidos na prática do judô e acabam levando o nome da nossa cidade e o nome do Saião Futebol Clube. Portanto, caros atletas, vamos falar assim, mestres de judô, aqui que nós temos várias faixas pretas, congratulamos os atletas de judô do Saião Futebol Clube, que com muita garra e dedicação alcançaram seus objetivos e conquistaram títulos, levando o nome da nossa querida cidade de Araras para as mais diversas competições. Parabéns aos atletas aqui homenageados, a todos os atletas do judô do Saião Futebol Clube, aqui representado por vocês, e ao professor Sidney Paris, que há tantos anos vem formando atletas dedicados, compromissados com o esporte, com disciplina e com a responsabilidade, porque não é fácil alcançar o que eles alcançaram, não.
precisa-se de muito treino, muita determinação e muita garra. E o legal é você perceber que aqui tem vários jovens treinando, jovens que hoje procuram esporte em vez de ficarem nas ruas. Isso é muito importante. Parabéns, pessoal. É uma honra para mim, para esse vereador jovem, poder homenagear, além do meu colega William, também estuda na Alberto Feres, vocês, outros colegas, campeões de faixa preta e campeões de judô. Parabéns mesmo, essa Câmara fica muito feliz. Boa noite a todos, boa noite ao presidente da Câmara Jovem, João Vitor, os demais vereadores jovens, meus amigos e parceiros e companheiros de treino do Saião e as demais pessoas presentes. Em nome do nosso grupo e do CC Sidney Paris, eu agradeço essa homenagem que vocês estão prestando a nós. E queria acrescentar que o judô, aqui no município de Araras, ele tem sido incentivado dentro das escolas também, pelo projeto Mais Educação, um projeto da Prefeitura, em parceria com o governo federal. E só para vocês terem uma dimensão aí da importância desse esporte na formação do ser humano, no Japão, onde o esporte foi criado pelo professor Jigoro Kano, todas as escolas têm o judô na educação física. Conforme as pessoas vão ficando mais velhas, aí depois elas vão tendo oportunidade aí de escolher outros esportes, como o beisebol, que é muito forte lá também. O judô, além desse lado competitivo, que é uma forma da gente treinar, praticar e pôr em exposição aí o nosso treinamento, os nossos resultados, ele busca, acima de tudo, a formação do indivíduo através do desenvolvimento físico, desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Então, incentivar as crianças a participar de esporte, participar de um esporte como o judô, que tem toda uma filosofia, onde ele valoriza o respeito, a dedicação, a determinação, o companheirismo, o coleguismo, com certeza vai ajudar a Araras a formar bons cidadãos no futuro e campeões da vida, que é mais importante do que os campeões. A paz, presidente. Obrigado. Gostaria também de congratular vocês todos em nome da minha pessoa. Eu, quando criança, fui colocado numa aula de judô, junto a diversos colegas de classe meu, só posso dizer que foi muito positivo, que me trouxe muita coisa boa, me trouxe vários amigos que eu falo até hoje, uma interação muito positiva. Posso dizer que eu cresci como pessoa, como ser humano, e foi realmente muito legal. Parabéns a vocês que estão dando aí continuidade a esse esporte, eu acho muito bonito isso. Sim. Após merecidas homenagens, dando prosseguimento à sessão, hoje passaremos agora à segunda parte, a tribuna livre. Fará uso da tribuna o senhor Dr. Kleber Aparecido Luzetti, diretor do PROCON Araras, para discorrer sobre a atuação do PROCON e diversas atividades que o PROCON vem desenvolvendo em nosso município. Convido a vereadora jovem Nadine para que acompanhe o vereador, o Dr. Kleber, até o plenário. Isso.
Não, ele deixa que apita, ele para, depois a gente vai fazer a parte também. Joga tempo. Doutor Kleber tem 10 minutos para suas considerações, podendo ser prorrogado pelos vereadores. Então, boa noite, vereador jovem e presidente, no qual cumprimento os demais vereadores. Boa noite, o pessoal que acompanha aqui no plenário, quem nos assiste pela internet. Eu não sabia bem como proceder na noite de hoje, depois do convite que você me fez, né? Eu montei em slides no PowerPoint. Até para ilustrar, a gente tem uma sequência, só que eu acho que eu não vou conseguir enxergar daqui, né? Ah, agora melhorou. Aí está no início? Esse é o segundo já? Para quem muitos não têm conhecimento, o PROCON de Araras ele é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos do município, né? Com convênio firmado junto à Fundação PROCON São Paulo, desde a sua criação. A Fundação PROCON ela é um órgão vinculado à Secretaria de Justiça e da Defesa de Cidadania de São Paulo. O secretário de Assunto Jurídico, a quem a gente responde aqui em Araras, é o Dr. Sérgio Coletti. O diretor executivo da Fundação PROCON é o Paulo Arthur. E o diretor no PROCON em Araras, eu, né? Eu trouxe alguns dados. O Brasil ele tem 5.570 municípios. O estado de São Paulo, 645 municípios. No Brasil, temos mais ou menos 647 PROCONs. Então, a gente vê que pelo número de municípios e o número de PROCON no Brasil, pouco mais de 10% dos municípios no Brasil possui PROCON. O PROCON ele foi implantado nos 26 estados e no Distrito Federal. Aí cada estado tem o papel de incentivar os municípios a fazer a criação do órgão dentro da municipalidade, né? Dentro do estado de São Paulo, a gente tem 245 PROCONs. E desses 254, 251 é conveniado, como o Araras é. 3 não tem convênio. Eu me recordo de cabeça um PROCON em São Paulo que não tem convênio, que é o do município de Campinas. Então a gente vê que perto de 39% a 40% dos municípios de São Paulo tem PROCON, mas a cobertura é de mais ou menos 80% no estado, embora não é todos os municípios que possuem. A exemplo, Araras atende o município de Conchal, que Conchal não tem PROCON. O PROCON de Araras ele completou 20 anos no dia 21 de julho passado. Ele foi criado no dia 21 de julho de 1993. Já desde essa criação com o convênio firmado. Não é obrigado a ter o convênio, mas ele foi criado assim. O Código de Defesa do Consumidor, agora em setembro, ele completou 23 anos. 23 anos. Então a gente vê que logo após a criação, a promulgação do Código de Defesa, o município de Araras fez a adesão pelo órgão aqui no município. Para título de curiosidade, na inauguração a gente levantou esses dados, né? Segundo o IBGE, em 1996, a população era de 95.997. A gente não tem no IBGE o ano de 93, que é a criação.
Nesse ano, a média é de mais ou menos 122 mil. Então, de 93, que não tinha essa estimativa para hoje, então a gente tem uma média de 30 mil habitantes nesse período de 20 anos. Que é a média populacional que cresceu, né? Passa o outro, faz favor. Então você vê que a população cresceu nessa média de 30 mil nesses 20 anos, mas não foi só a população. A gente vê que o comércio de Araras, nesses 20 anos, ele cresceu. Não só o comércio de Araras, mas como na região e no Brasil. Porque hoje a gente compra muitas coisas, não só aqui em Araras. E o e-commerce também, né? A gente vê o crescente avanço nas compras virtuais e os problemas que nós, consumidores, estamos enfrentando. Após isso, vem fazendo um trabalho, tanto na esfera federal, estadual e municipal, de fortalecimento. Então, até o ano passado, a gente tinha em Brasília o DPDC, que é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que ele é ligado ao Ministério da Justiça, em Brasília. Aí, em maio de 2012, para poder fortalecer, então, pensou-se em criar a Secretaria Nacional do Consumidor. Antes era um departamento, hoje é uma secretaria, vinculada também ao Ministério da Justiça. Com esse fortalecimento, em 2004, voltando um pouco, tem uma lei de fixação de preços. Eu acho que todo mundo enfrenta constrangimento em muitos comércios, não em Araras, mas como na região, quando se depara numa vitrine e não tem um preço fixado. Às vezes você tem a intenção de comprar um produto e não tem noção de qual é o valor. Aí você tem que passar aquele constrangimento e ficar perguntando quanto custa, até você ter ideia do que você tem para gastar. E o vendedor, muitas vezes, atende com má vontade. No comércio, aí, quem fica olhando vitrine e não compra, tem uma gíria e fala, é caroço. É mais um caroço. Então tem essa lei que a gente já fez um trabalho aqui em Araras também. A gente tem a lei da entrega, que ela é de 2009, e ela teve uma pequena alteração em 2013. E ela se refere a acho que, se não me engano, o artigo... Eu não vou lembrar o artigo agora no CDC, que fala de ter um prazo já estabelecido para entrega no momento da compra. Então, essa lei veio para fortalecer o artigo e o inciso, que muitas vezes você compra um produto e o lojista ele fala para você, a entrega é daqui uma semana. Então, você fica uma semana naquela expectativa. Então, essa lei ela vem para garantir que na comercialização tem que estipular o período e o dia da entrega. Para isso tem que estar comprovado em nota fiscal, algum documento à parte. Caso haja essa infração, o consumidor ele tem que estar provando através do documento ao PROCON, e essa empresa ela sofrerá a autuação. Passa para mim. Com relação ao e-commerce, a gente tem esse decreto de 2013, que ele veio para regulamentar. Muitas vezes o consumidor ele chegava no PROCON, ele levava o nome do site para abrir uma reclamação. Comprei, paguei e não recebi o produto. Então os PROCONs no Brasil inteiro tinham uma dificuldade para encontrar essa empresa. Então hoje as empresas virtuais tem que ter, ou no rodapé, no cabeçalho, tem que estar lá CNPJ, o nome, o endereço, o telefone, as formas de contato. Caso não tenha, através do site, o pit screen, aquela fotografia que bate na tela, a gente consegue encaminhar para fiscalização para que ela seja autuada. Recentemente também tivemos uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, que se refere à garantia estendida. Normalmente, todo mundo aqui, todos nós somos consumidores e muitas vezes nos deparamos na compra, no comércio em geral, um celular, uma TV, uma geladeira, a famosa garantia estendida.
que na realidade é um seguro. Seguro você compra as cláusulas. E muitas vezes o vendedor ele não sabe nem o que ele está vendendo. Ele é obrigado a oferecer para cumprir a meta. E muitas dessas vezes o vendedor ele acaba dando um pequeno desconto no produto para poder inserir essa garantia no cumprimento de meta. E causa esse prejuízo ao consumidor. Então, com essa nova resolução, o principal benefício é que, se o vendedor cometer esse abuso, ainda ele tem 7 dias para desistir, o que não existia. A gente tem essa lei 12.291 de 2010, que é onde obriga todos os estabelecimentos comerciais a dispor de um código de defesa para consulta. A gente tem esse projeto de lei 5.196 de 2013, que ele está tramitando. Fizemos uma carta de apoio enviando para Brasília. Hoje o PROCON ele é administrativo. Então, muitas vezes o consumidor ele chega lá, ele acha que somos obrigados a resolver tudo. Então, o PROCON ele é um órgão apenas administrativo. 80% da demanda é resolvida. 20% acaba tendo que discutir na esfera judicial. Então, com esse projeto aí, uma principal novidade é, no caso, um exemplo, uma conciliação que fazemos no PROCON. Caso haja o descumprimento do acordo, quando o consumidor vai até o juizado especial civil, que até as causas até 20 salários mínimos, ele não precisa de advogado, então ele poderia, ao invés de ir lá abrir um processo, ele leva esse documento do PROCON, e esse documento vai ser um título executivo extrajudicial. Ao invés do consumidor ele ter que entrar com a ação, ter o processo de conhecimento, onde o juiz vai conhecer daquilo, tendo direito, pula para a fase da execução. Então ele já tem um termo de acordo do PROCON. Então ele vai ser homologado em juízo e já vai direto para a fase de execução. O juiz não vai ter que ficar analisando se tem direito ou não. Pode passar. O PROCON de 2003 a 2013, ele, por 10 anos, ele funciona aqui no Centro de Atendimento ao Munícipe Antônio Casadei, na Avenida Zurita, né? E eu trouxe algumas fotos. Ele tinha essa frente de 4 guichês de atendimento. Pode passar. A parte interna, o lado direito, era uma parte do arquivo e o lado... Faz favor, volta. A parte esquerda é onde o atendente fica sentado para fazer o atendimento do consumidor. Então você vê que era tudo precário, cadeira, balcão tudo destruído. Pode passar. A gente tem essa parte do fundo, onde fazia uma parte administrativa. Pode passar. Aí, volta. Aí era onde o diretor fica do PROCON, onde atende os gerentes do comércio em geral, bancos, onde fazia as audiências de conciliações. Então, sem privacidade nenhuma, com todo mundo junto. Pode passar. Aí um outro lado administrativo, não sei se dá para ver, fiação, tudo por chão, só gambiarra. Pode passar. Então, o PROCON, na época, ele tinha um computador, um scanner, um fax, 2 linhas de telefone, 2 aparelhos telefônicos, 2 ventiladores, uma impressora e um espaço físico de 28 metros quadrados. Então, em março, no dia 15, comemora o Dia Mundial do Consumidor. No dia 15 de março do corrente ano, começou-se uma luta, onde tem esses projetos de lei que a gente mencionou anteriormente. Então, no governo do Estado, o governador Geraldo Alckmin, no dia 14, ele assinou um decreto onde que dava apoio à infraestrutura dos PROCONs. A gente vê a infraestrutura do PROCON como que estava. Tem municípios piores. Volta só um pouquinho.
nessa assinatura do decreto no Dia Mundial do Consumidor, então era para aquisição de imobiliário, o custeio de despesas para os cursos que a gente faz em São Paulo, a intensificação em ações de educação para consumo, tanto consumidor e fornecedor, e a previsão de aplicação dos recursos das multas para investimento dentro do PROCON. No dia de hoje, em São Paulo, no período da manhã, foi entregue esses equipamentos esse imobiliário, que é kit, computador, mesa, cadeira, fax, dentre outras coisas, para uma média de 60 PROCONs, no dia de hoje. No governo federal, a presidente Dilma, o que ela fez? Ela lançou o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, o Plandec. Nessa proposta de lei, ela, dentro do PROCON, o que ela faz? No artigo 18, fala dos produtos essenciais. Então, no caput fala que se dentro do prazo de 30 dias não for reparado o produto, você tem a opção de escolher a troca, a devolução ou abatimento. E se tratando de produto essencial, você exige imediatamente um dos 3 incisos. Só que no código ele é de 90 e lá não fala o que é essencial. Cada um entende que essencial é o essencial para ele. Então, com essa proposta, talvez já para o ano que vem, então, forno micro-ondas, geladeira, fogão, máquina de lavar, eu não me lembro o outro, 5 já está na lista. Só que esse imediato, vamos por 30 dias, não resolveu o problema, a empresa vai ter aqui no interior até 15 dias para dar um outro produto. Então já é um avanço que não tinha antes. Aqui no governo municipal não foi diferente também. Um pouquinho atrasado, mas no dia 29 de março, a gente sentou com o prefeito para levar para ele o problema. Quando levamos para ele o problema nessa data, eu vinha oficiando o PROCON, né, o prefeito constantemente. Só que papel parece que às vezes não vira muito. Aí a importância do vereador. Eu fui chefe de gabinete do vereador Zebedé que na legislatura passada por 10 ou 11 meses. E aí eu acabei assumindo o PROCON, recebi um convite, nunca tinha trabalhado no PROCON e não tinha ideia, era um desafio. Então eu assumi o PROCON e naquela situação das fotos anteriores. E aí eu percebi que eu tinha era para eu retornar na Câmara, então nessa gestão era para estar chefiando o gabinete do vereador. Só que aí eu vi que eu nasci aqui em Araras, moro aqui em Araras, eu tive uma oportunidade de ir no PROCON. Então eu tinha uma semente no bolso. Ou eu plantava ou largava apodrecer no bolso. Então eu conversei com o Zé Bedé, eu gostaria que você conversasse então com o prefeito, a equipe, gostaria que eu continuasse. E o Zé Bedé queria que eu voltasse para a Câmara. Então pedi que ele entendesse e deixasse eu continuar o meu trabalho no PROCON e que me apoiasse daqui da Câmara. Foi quando nesse dia 29 de março, eu e ele foi para conversar com o prefeito e nesse dia foi determinado o rumo do PROCON aqui em Araras, depois de 20 anos, com muito atraso. Aí a entrada, a fachada dele, a gente já colocou a placa de identificação, que não existia, era um nome bem pequeno na parede, então a gente colocou aquela placa, pode passar. Dentro a gente pegou uma gabine que tinha lá e fez a entrada do PROCON, toda adesivada com as informações, que é a sala de triagem, pode passar. Está dando para ver daí? Dá para ver? Aí a entrada já da sala de triagem, né? Pode passar. Dentro da sala de triagem, a gente tem 2 guichês para fazer o atendimento. Por que a sala de triagem? Na outra parte, a gente não tinha, mal tinha onde o consumidor sentar para aguardar para que fosse atendido. E aí muitos consumidores ficavam sentados lá e quando ele era para ser atendido, não tinha relação de consumo. A gente só atua com as relações de consumo. Alguns PROCONs, ele trabalha com a nota fiscal paulista. PROCON, posto fiscal, poupa tempo. Araras tem posto fiscal, então a gente não trabalha com essa nota. E quando tinha problema, o consumidor ele aguardava e não era para ser atendido.
Muitas coisas que às vezes a pessoa acaba achando que tem relação de consumo. Vamos supor, você tem um carro e vende para ele. Esse carro tem problema. Então você não pode ir lá no Procon, porque você vendeu o seu carro para ele. Agora, se você está lá na sua casa vendendo o carro, você é pessoa física, mas está vendendo carro, vive de vender carro, aí entra na relação de consumo. Então a gente fez essa triagem para estar eliminando, tentar orientar da melhor maneira o consumidor, mas que ele também não fica perdendo seu tempo ali. Pode tocar. Aí, atendendo a legislação federal, a gente implantou o sistema de senha. Do lado esquerdo, o vermelhinho é de papel, para o consumidor que não tem atendimento prioritário. E do lado esquerdo é uma senha em acrílico para idoso, gestante, pessoas com criança de colo. Pode passar. Aí a gente volta. Aí tem o display. Pode passar. Aí nessas duas fotos é a sala de espera que a gente montou, que não tinha 14 lugares. Lá no fundo, não sei se dá para ver daí, as 3 primeiras cadeiras do lado direito é reservada. E do lado esquerdo, não sei se dá para ver aí, tem o símbolo de uma cadeira de roda. No chão a gente tem 2 espaços reservados para cadeirante. Pode passar. A gente tem esses guichês de atendimento, é 4. Um é prioritário. Todos os guichês com computador. Antes era 1, tá vendo? Então, todos os guichês têm computador no atendimento. Pode passar. Aí uma visão da parte de dentro. A gente estava implantando ainda, né, onde o atendente fica aí. Pode passar. A sala de conciliação. Naquela primeira foto antiga, a conciliação era feita com todo mundo ali. Então, hoje tem uma sala só para fazer a conciliação. Pode passar. Aí fica um espaço do diretor, no caso hoje eu fico, mas todo mundo usa, né? Mas um espaço que não tinha para conversar com o gerente, reuniões, às vezes com gerência de banco, de loja. Então a gente tem um espaço para atender um consumidor reservadamente. Hoje, além da minha sala que é disponibilizada, tem a sala de conciliação que não estando usando, né? Serve para esse fim. Pode passar. Aí no fundo a gente tem uma área para a parte administrativa, e no futuro a gente pretende implantar a fiscalização do Procon em Araras e utilizar desse espaço também. Pode passar. Aí o arquivo do Procon, tem 2 fotos, a gente está vendo os 2 sentidos, de frente para o fundo e do fundo para frente, né? Que a gente não tinha, tudo mutuado. Pode passar. Nessa reforma a gente tá vendo, a gente comprou, eu listei algumas coisas, eu não listei tudo, mas 6 guichês, foi tudo comprado, as logarinas de 14 lugares, a gente comprou 15 cadeiras para o consumidor sentar, que antes não tinha. Às vezes chegava o idoso, tinha que sentar numa cadeira de rodinha quebrada, arriscado a cair dela, né? A gente comprou 10 cadeiras com rodinha para o atendimento interno, tipo essa que vocês usam aqui. A gente comprou o display de senha, 7 computadores, 2 impressoras, o PABX com 12 ramais. Antes a gente tinha 2 aparelhos telefônicos, hoje a gente tem 12 ramais. Todos os guichês de atendimento, todas as mesas têm um aparelho de telefone. A gente adquiriu mais uma linha de telefone, um headset, que é aquele que fica no ouvido, para fazer... Futuramente a gente vai começar a fazer o atendimento... Orientação, quem liga? O atendimento é presencial, mas para orientar o consumidor quando ele quer uma informação. A gente comprou os 10 aparelhos de telefone, armários diversos, mesas, ventiladores, assinatura de jornal Tribuna e Opinião para a gente acompanhar as notícias do município, CDC comentado, coleção de livro, material do escritório em geral, e o espaço que era de 28 foi para 120 metros. Pode passar. A gente também criou, aí a gente também implantou o Procon lá na região leste, no centro de atendimento, Guerino Bertolini, em junho. Essa é a visão da fachada do prédio, da rua. Pode passar. A entrada do Procon, onde fica a Saema, Procon, Banco do Povo, pátio em aba. Aí os 2 guichês. 2 guichês também com computadores, mobília, fax, impressoras.
Pode passar. Aqui um pouquinho do trabalho. Quando eu assumi em maio do ano passado, a gente fez uma palestra no Centro Cultural para os fornecedores. Então, compareceu uma média de 150 fornecedores, onde a gente orientou no quesito orientação do Código de Defesa, mas a gente bateu em cima na lei de fixação de preços e a obrigatoriedade do CDC. Antes da palestra, a gente fez uma visita no comércio por amostragem. Visitamos 33 comércios, orientando tudo o que estava de errado e convidando para essa palestra. Passa. Depois, em janeiro, aí a gente fez o trabalho na rua. Então, no ano passado, fez a visita, explicou, tudo isso aqui está errado, tem que se adequar. Fizemos a palestra, aí saímos a campo e voltamos nos 33 comércios. Dos 33, 6 ainda continuavam no erro e foram autuados. Pode passar. Em julho desse ano, a gente fez uma operação fila de banco. 3 agências visitadas, 2 foram autuadas. Às vezes a turma reclama da fila de banco, outras coisas. O que acontece? A gente ficou 20 anos com o PROCON, bem dizer, parado. A gente não tem uma fiscalização dentro do município. A gente depende do Núcleo Regional de Campinas, que ele responde para centenas de municípios. Então, o trabalho é demorado. Então, a gente faz essa parceria. Pode passar. Aqui a gente fez uma palestra lá no SESI para o ensino de jovens e adultos em 2012, sobre as noções básicas do Código de Defesa do Consumidor. Pode passar. Aqui alguns trabalhos que eu tentei pontuar, né? O PROCON na praça, a ação de combate à pirataria, a gente fez agora no mês 10, 2 dias. Pode ir. Pode passar, Wallace. Aqui a gente participou na ação Agente da Comunidade, lá no Narciso Gomes, no mês 8 também. Tinha corte de cabelo, orientação jurídica, exame para diabetes, dentre outras atividades, e a gente estava orientando. Aqui a gente, quando teve a feirinha do Brás, a gente fez uma visita na feirinha, embora não tenha o fiscal aqui, não tinha como a fiscalização do PROCON vir por causa do prazo da feirinha, mas daí eu e o Wallace fomos pessoalmente na feirinha. Então eu fiz uma certidão entregando para o jurídico para poder juntar no processo que tentava caçar liminar. Então a gente apontou 5 itens que vinha cometendo. Nesse mesmo dia a feirinha fechou, foi embora. A gente encaminhou o material para São Paulo. Depois desse documento encaminhado, começou um trabalho em outros municípios com base no problema que enfrentamos aqui. Pode passar. A gente implantou também no PROCON do Belvedere, todas as quartas-feiras, a conciliação. Então, a gente tinha bastante problema com as conciliações, não tinha uma data certa. O consumidor ele tinha que enfrentar a fila para ficar vendo as respostas. Então, a gente decidiu que no PROCON do Belvedere, de quarta-feira, a gente não atende de ninguém. Então, todo consumidor que ele vá lá para abrir a reclamação, então ele tem um retorno numa quarta-feira, que estaremos lá para orientá-lo da menor maneira possível. E toda a agenda de conciliação é direcionada às quartas-feiras. Agora, aí o PROCON do José Almeida atende normal, de segunda a sexta. Pode passar. Aqui foi a implantação do SINDEC que se deu nesse ano também, e a assinatura do termo de recebimento de mais um computador. Aí a gente contou também com o apoio do prefeito. Se não fosse ele assinar para vir o programa, a gente não teria como também. Peço que o doutor, se possível... Eu estou concluindo já. Pode passar. Para quem não conhece, o SINDEC é um sistema de informação de defesa do consumidor. Ele está em 26 estados e no Distrito Federal. Atualmente, 26 municípios de São Paulo. Esse ano foi implantado em mais 25, que dá um total agora de 51. Araras entrou nele.
que a partir do ano que vem a gente já vai estar listando ele. Pode passar. Essa aí eu já falei, pode passar. E aí terminou. Eu ia mostrar um link do site da Fundação, mas não deu tempo, que é o ranking online que foi implantado em São Paulo. E a partir do ano que vem com o SINDEC, então os consumidores de Araras, ele entra no site de São Paulo, www.sp.gov, né? Embaixo ele tem lá o ranking online. Aí hoje tem 26 municípios. Então a partir do ano que vem vai ter o nome de Araras. Aí qualquer um pode colocar lá no município de Araras e todas as reclamações que tem em Araras, ele vai ver o nome da empresa, quanto a reclamação, qual é a reclamação e se ela está sendo resolvida ou não, tá vendo? E a margem, o percentual de casos resolvidos e não resolvidos. Parte, presidente. Conceder a parte, vereador Denner. Boa noite, Kleber. Boa noite. Você, como diretor do PROCON, eu gostaria de saber a sua opinião sobre os aparelhos de hoje em dia que são feitos para, como posso falar, durarem menos, baixa durabilidade. Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente vê muito até aquela ação que a gente fez na praça de combate à pirataria, foi focando até no sentido da durabilidade, porque quando fala em baixa durabilidade do produto, normalmente a gente enfrenta bastante problema nos piratas, nas réplicas, né? E quando fala em pirata, o consumidor ele acha que às vezes é um CD, é um celular, mas é peças para carro, é vestuário, é medicamento, é no geral. Então a gente orienta o consumidor normalmente comprar o produto original. Todo mundo sabe que paga mais caro, a turma fala, mas a gente compra o pirata porque não tem os impostos, isso, aquilo. Só que a gente não discute o valor e a carga tributária que está embutido nele. A gente não entra nesse mérito. A gente orienta que, se comprar um produto que é réplica, ele vai durar pouco. Se você comprar um produto de limpeza, que normalmente ele vende na porta da casa, ele não tem a rotulagem, que é especificado pela Agência Nacional de Saúde. Você não sabe o conteúdo. Você paga barato, só que você tem o risco de sofrer, vamos supor, uma queimadura, e você nem sabe a composição daquele produto para tomar alguma medida. Obrigado. Parte, presidente. Concede a palavra. Não, eu fico à disposição. Muitas vezes eu já me encontrei em situações onde eu fui comprar alguma coisa, aí depois queria devolver o produto, mas o vendedor não queria devolver, eu ficava tentando me convencer de não devolver, que não poderia e etc. Agora, eu sabia que ele não estava de acordo com as regras do PROCON, com os direitos do consumidor, mas eu não sabia também como me manifestar, como é que eu poderia dizer, olha, não, onde que eu poderia ir para pedir ajuda, agora, como é que eu posso me comunicar com o PROCON, ou então virar para esse vendedor e falar, não, vamos conversar com o PROCON, não sei, algo do tipo, para não acontecer esse tipo de coisa, porque é evidente que isso acontece com não só brasileiros, mas diversas pessoas no mundo inteiro. Então, a gente tem que fazer uma diferenciação. O que ocorre muito no PROCON aqui em Araras, e a gente tenta estar orientando, porque o consumidor ele tem direito, mas também tem dever. Todo mundo. Nós temos os direitos, mas tem que cumprir com os deveres também. O produto, quando a gente vai lá na loja, você vai lá e compra um produto para um amigo, para você, para a namorada. A gente tem bastante problema nessas datas festivas. Você vai lá e compra um produto para a namorada. Ou ela não gostou do tamanho, da cor, ou alguma coisa. Aí você volta lá na loja para fazer uma troca. Então, a loja ela não tem obrigação nenhuma de fazer nenhum tipo de troca. Entendeu? Quando o produto tem um defeito, um vício, ele tem que ir para garantia. Você compra o produto, ele tem garantia. Produtos duráveis, 90 dias, e não duráveis, 30 dias. Então, sapato, produtos não duráveis, mas os alimentos, né? Agora, vestuário, um veículo,
um bem que guarnece, vamos supor, o lar, ele vai ser durável e tem o prazo de 90 dias. Então, deu problema, aí você vai ter que se socorrer à garantia. Se ele não tiver nenhum termo expresso, for um produto pirata, ainda assim ele tem a garantia, independente do termo expresso. Só me engano, o artigo 24 fala que independe. O artigo 26 fala desse prazo de 30 dias e 90. Aí tem um vício oculto, o prazo começa a ocorrer a partir do conhecimento desse vício. Agora, se você for comprar e ficar estabelecido com o vendedor, caso você não gosta do produto e ele troca, isso daí tem que estar na nota fiscal, num cupom, algum documento escrito. Porque se você procurar o PROCON, que o vendedor te prometeu, a gente não tem o que fazer, porque é documento. Então, muitas vezes, o camarada vai no PROCON e aí depois ele vai nas rádios do município ligar a reclamar. Só que a gente está no PROCON, a gente trabalha com a legislação, com documentos, com prova. Se o consumidor ele não tem o zelo, ele não faz a sua parte, o PROCON não é culpado. Então, tem que ser convencionado. Agora, o que confunde muito é o prazo de 7 dias para troca. Isso daí confunde muito os consumidores, que é o artigo 49. Esse prazo de 7 dias é um direito de arrependimento, independente se o produto tem problema ou não. Só que ele é para compra feita fora do estabelecimento comercial, por telefone, internet, o cara que vai vender na porta de casa, catálogos. Agora, aí você pega o Walmart, não sei hoje como que está, mas até a última vez que eu passei para lá, estava olhando, ele tem um prazo de troca de 7 dias. Só que não é de arrependimento, não é o artigo 49. Ele dá, se o produto tiver com problema, ao invés de ir para garantia, vamos supor, deu problema, aí você encaminha para garantia. Ele tem até 30 dias para resolver aquele problema. Se não resolver, aí que você vai poder exigir a troca dele ou devolução do valor. Só que no Walmart ele te dá 7 dias. Se der problema dentro dos 7 dias, ele te dá outro aparelho. Aí confunde muito. Por isso que tem que conhecer os direitos para depois não brigar. O consumidor vai lá, ele acha que tem direito, ele briga com o vendedor, ele briga com o gerente. Aí quando ele vai lá no PROCON, aí não consegue nada. Às vezes a gente consegue essa troca sem ter o vício. A loja ela não é obrigada, mas tem muitas lojas que ela troca por mera liberalidade, para fidelizar aquele consumidor. Aí você vai na loja X, comprou um sapato, não gostou, foi lá e trocou. Aí você vai na outra loja para comprar, e aí você não gostou e ele não troca. Aí você acha que tem direito porque na outra loja trocou. Não sei se foi claro. Foi sim, muito obrigado. Mais alguém? Bom, gostaria de fazer uma pergunta. A respeito desse artigo 49, ele serve também para as instituições de ensino, instituições privadas de ensino. Por exemplo, você chega numa universidade ou qualquer instituição de ensino, você efetua a matrícula, aí dá 7 dias você não quer mais estudar nessa escola ou instituição, ou enfim, não quer. Eu posso rescindir o contrato com essa instituição e não ter que pagar nenhuma multa, alguma coisa, ou como que funciona? Normalmente, instituições de ensino, a gente já fala contrato, acordo de vontade entre as partes. Tem vários contratos que vem lá descrito o prazo de 7 dias, principalmente esses cursos livres, informática, inglês, vem esse prazo. Agora, normalmente, quando envolve contrato, aí a gente tem que ver o que está escrito. Porque normalmente, às vezes você não pega o contrato, mas ela indica lá no site para você baixar as cláusulas, né? E às vezes você faz uma pré-seleção via internet, mas você tem que estar lá na faculdade assinando, né? É uma etapa pela internet, mas você assina, faz tudo presencial, né? Agora, tem muitos cursos livres que tem esse prazo de 7 dias. Por isso, quando envolve contrato, tem que ler. Aí, qual é o problema no PROCON?
eu assinei, mas não deu para eu ler. Se o vendedor ele está a fim de vender, se você não tem tempo para fazer a leitura e assinar, o vendedor ele tem que te dar uma cópia para você levar embora para casa e fazer uma leitura, levar para alguém que tenha como fazer a leitura e fazer uma orientação, às vezes ir ao PROCON, agendar um horário para a gente fazer uma leitura junto e tirar as dúvidas. Porque quem quer vender, ele tem que... O Ministério da Justiça, ele veiculou um vídeo, acho que é o mês passado agora, né? E fala assim, para o consumidor, você sabe o valor... Quanto custa o valor do seu dinheiro, o que você ganha, você sabe qual é o valor dele? O vendedor, o fornecedor, ele também tem que ter esse conhecimento. Porque se não tiver um bom atendimento, ele não sabe quanto vale aquele consumidor. Às vezes o pessoal fala assim, nem sempre o cliente em primeiro lugar. Eu vejo que o cliente tem direito, mas ele está sempre em primeiro lugar, porque quando a gente trabalha registrado, a gente tem um patrão. Quem é proprietário de comércio, todo consumidor é patrão dele. Cada consumidor tem uma exigência. Se o fornecedor ele não aceita acertar aquelas exigências do consumidor, ele vai fechar as portas. Sem consumidor não tem venda, né? Mais alguém quer fazer alguma explanação? Bom, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Kleber. Muito obrigado pela sua participação. Acho que foi bastante esclarecedor sobre as atuações do PROCON aqui no nosso município. É muito importante que vocês estejam junto com os consumidores e com os proprietários, mesmo com os comerciantes, para fazer essa orientação. Muito obrigado mesmo e fique à disposição dessa Câmara Jovem aí, estamos juntos para trabalhar. Eu agradeço o convite que você me fez. Uma boa noite a todos os vereadores jovens, a quem nos assiste pela internet, quem está aqui presente. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Obrigado. Obrigado, Cleber. Valeu. Isso foi ótimo. Dando prosseguimento à sessão, passaremos à terceira parte, palavra livre. Uso da palavra pelos vereadores jovens pelo prazo regimental de 10 minutos. Com a palavra, o vereador jovem Caio. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente João Vitor Teixeira, vice-presidente Denner, secretário José, demais vereadores jovens, público presente, público que nos escuta pela internet. Hoje eu gostaria de falar sobre um tópico que, especialmente no dia de ontem, acho que afetou um pouco a vida de todos os munícipes de Araras, né? É a famosa chuva. Vem chegando o verão, as chuvas torrenciais, a cidade acaba ficando meio alagada, acaba ficando difícil de transitar entre alguns locais chegam até a ficar sem acesso, né? Ontem mesmo uma munícipe veio me procurar, falando sobre sua insatisfação, né, que não conseguia chegar até a sua casa. Saiu do trabalho, do consultório, onde ela atende seus pacientes, e simplesmente me disse, eu não sei o que fazer, eu não posso ir para minha casa, está tudo alagado. Agora, muitas vezes nós encontramos, depois de grandes chuvas, né, a famosa operação tapa-buraco, mas infelizmente a operação tapa-buraco não é nada mais do que um tapa-buraco. Eu acho que nós devemos pensar um pouquinho mais na infraestrutura e como melhorar nesse aspecto, ao invés de ficar tentando sempre correr atrás. Claro, concordo que eventualmente as chuvas vão causar problemas ou os próprios carros acabam desgastando o asfalto e será necessário os buracos serem tapados. Mas isso também não impede o investimento e a preocupação com a infraestrutura do município. Posto isso, eu gostaria de fazer um comentário também sobre a minha indicação. Recentemente eu fiz uma indicação para a implementação de um redutor de velocidade na Rua Rio Grande do Norte. É uma rua onde passa muita gente, passam muitos carros também, passam caminhões, e é uma rua onde não tem redutor de velocidade, esses carros, esses caminhões passam em alta velocidade, né? E
treme tudo, né? Como já me disseram alguns munícipes que moram lá, que de noite, muitas vezes também, a pessoa está dormindo e do nada vê a casa tremer, quase que como um terremoto. E também é uma coisa perigosa, né? Então, para tentar suprir essa necessidade aí de uma velocidade mais baixa, eu fiz essa indicação. Acho que, por enquanto, é só. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, o vereador Denner. Boa noite, presidente João Vitor Teixeira, secretário José Lemos, colegas vereadores e vereadoras jovens, internautas e demais público presente. Para essa sessão, preparei as seguintes indicações: manutenção e fiscalização de limpeza na praça localizada na Avenida Jerônimo Medo. Protocolei essa indicação, pois esse local constantemente está com grande quantidade de lixos em um ponto da praça, causando transtorno e incomodidade para os munícipes. Também pedi fiscalização para garantir que as pessoas não despejem o lixo naquele local, uma vez que todos os lixos devem ser depositados em lixeiras para ser realizada a coleta corretamente. É preciso também uma atenção especial na Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro, em frente ao número 690, no Jardim Cândida, pois lá existe um buraco que vem causando transtorno já há algum tempo. Além disso, a avenida é trajeto por onde os ônibus passam e é localizada em frente à ITEC, Prefeito Alberto Feres. Por conta disso, o movimento é intenso, deixando os veículos sujeitos a danos, causando prejuízos e riscos constantes de acidentes. Até o vereador jovem João Vitor Teixeira, estudante do Alberto Feres, conhece o buraco e reclamou também. Quero pautar uma indicação que fiz sobre um projeto de lei que dispõe sobre a coleta de restos de alimentos nas escolas municipais para a produção de adubos orgânicos. Essa indicação trará benefícios para a nossa cidade, através do lucro na venda do adubo, cessará com o desperdício de alimentos nas escolas, que hoje em dia é uma grande quantidade, e também ajudará as empresas e cooperativas na produção dos alimentos, sem uso de agrotóxicos, os quais fazem mal à saúde. Então, além de cessar com o desperdício, obter o lucro com a venda, também vai melhorar a qualidade do alimento que é entregue para os munícipes, que é vendido para os munícipes de Araras. Gostaria de comentar com vocês sobre a moção de congratulações que eu entreguei na última quarta-feira, dia 27/11. Na oportunidade, o presidente João Vitor Teixeira esteve comigo. Entreguei a moção pelo excelente trabalho voluntário que a equipe do Anglo Araras realiza no projeto Madalena de Canossa. É um projeto que vem se desenvolvendo há 6 anos. Ele acontece semanalmente, onde os alunos, acompanhados pela coordenadora Carol Bono e a idealizadora Daniela Fuschini, dedicam seu bem mais precioso, o tempo, vivenciando as responsabilidades pelas atividades, trabalho em equipe, estratégias e a solução de conflitos. Mais uma vez, gostaria de parabenizar a todos os integrantes. É uma honra eu entregar essa homenagem a eles. E o nosso país necessita de mais jovens que tenham essa mesma atitude em fazer o bem e ajudar o próximo. Por último, quero comentar sobre mais um maravilhoso trabalho realizado pelo Lions no dia 23/11. A quarta noite no Boteco, evento beneficente em prol do Natal dos Vicentinos. Na ocasião, este vereador e o presidente João Vitor trabalhamos como voluntário. O evento foi muito bom, muito alegre, onde todas as pessoas ali presentes transmitiam a alegria de saber também que estava ajudando ao próximo. É gratificante para mim ajudar como voluntário nessa noite. É o 4º ano consecutivo que ajudo e espero trabalhar em muitos eventos que ainda virão. Nada mais havendo, peço total atenção da administração na implantação das minhas indicações. Boa noite. Com a palavra, este vereador. Transfiro a presidência ao vereador Denner. Assumo regimentalmente a presidência. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Companheiros de mesa, presidente Denner, vereador José, secretário, demais vereadores jovens, público que nos assiste, público presente.
Mais uma vez gostaria de parabenizar os atletas aqui homenageados, agradecer também a presença do Dr. Kleber, muito claro nas suas explicações. Começo apresentando aos senhores vereadores o projeto de resolução de autoria deste vereador, que inclui o inciso 9º ao artigo 14 e altera o artigo 20 da resolução do nosso regimento interno. Comentar um pouquinho das mudanças aqui apresentadas. A inclusão do inciso 9º no artigo 14, que diz respeito a seguinte redação, que quando faltoso ou omisso ou ineficiente no desempenho de suas funções regimentais, qualquer membro componente da Câmara Jovem poderá ser destituído por 2/3 dos votos dos membros da Câmara Jovem, devendo a mesa diretora da Câmara Jovem apresentar justificativa e decisão à Câmara Municipal. Trazendo mais autonomia e mais comprometimento a esta legislatura e às legislaturas seguintes, visto o desempenho que esses vereadores têm em trabalhar no desenvolvimento do nosso município, este inciso trata que quando o vereador jovem, aqui ocupante de um cargo eletivo, representando seus companheiros de escola, não estiver cumprindo com os seus deveres, faltoso, omisso dos seus compromissos regimentais, não cumprindo de acordo com o que o município de Araras e a juventude ararense necessita, ele poderá ser destituído, dando lugar a outras pessoas que às vezes na escola não tiveram oportunidade para estar participando da Câmara Jovem. Isso traz mais dinamismo e mais agilidade ao nosso trabalho, que você oferece oportunidade àqueles que realmente querem estar trabalhando e ajudando. A outra alteração, que diz respeito ao artigo 20 da resolução também do nosso regimento interno, ela passa o seguinte: o artigo 20 da resolução do regimento interno diz respeito às nossas sessões ordinárias, o qual o atual designa somente uma sessão ordinária por mês. A proposta seria que as sessões ordinárias serão quinzenais, realizadas em dia e hora a ser determinados na forma do artigo 4º deste regimento. Então, que as próximas legislaturas da Câmara Jovens tenham sessões a cada 15 dias. Também é uma forma de trazer mais dinamismo, mais autonomia aos vereadores jovens, visto que as demandas são muitas e às vezes de um mês ao outro nós não conseguimos dar a resposta devida que o município necessita. Então, acho que essa proposta vai ser encaminhada a todos os vereadores jovens para futuras manifestações. Então, aqui só estou adiantando essas apresentações. Gostaria de agradecer também ao pessoal do gabinete do prefeito e às secretarias competentes pela resposta das nossas indicações. Já comentei aqui em outras sessões e volto a tornar que a resposta é muito importante. Que embora sejamos jovens, mas também estamos lidando com a sociedade ararense, com o público, não só com o pessoal das nossas escolas. E eles nos cobram a respeito de uma resposta das indicações. E a resposta do pessoal da administração é muito importante para nós darmos um parecer sobre as nossas indicações e as nossas atuações. Que eu fiz uma indicação a respeito de uma caixa coletora de resíduos sólidos nos bueiros, que é a implantação de uma caixa de ferro nos bueiros, que onde a água ela passe sem dificuldade, e nessa caixa somente fique retido a sujeira que não era para estar na rua, que infelizmente está. Então, você evita o entupimento do bueiro, porque o funcionário da limpeza retira essa caixa, despeja e coloca ela de novo no mecanismo que foi acoplado em uma outra cidade, até qual eu coloquei a foto da implantação e indiquei à administração. Então,
Então, uma forma de, infelizmente, já que o povo joga o lixo na rua, uma coisa que não pode fazer, a gente evitar o entupimento e futuros danos aí à população. Então, você coloca essa caixa, faz essa adaptação, depois retira e a água continua escoando e fica contido somente os resíduos sólidos. Então, eles colocaram que essa indicação é objeto de estudo, uma vez que pós-análise, se for viável, será implantado no nosso município. Então, agradeço também ao pessoal e à secretaria competente. Outro também seria a indicação do recapeamento da Rua Ângelo Carminati, que foi a indicação deste vereador e foi atendido. Também gostaria de agradecer ao pessoal. Gostaria também de agradecer ao pessoal do gabinete, a assessoria do vereador Breno Cortella, o pessoal da Secretaria de Educação, que no último dia 28, a ETEC Alberto Férez apresentou uma solicitação a essa administração para que participássemos de um campeonato na cidade de Leme. A administração pública nos ajudou concedendo ônibus para levar os nossos alunos lá. Então foram cerca de 100 alunos participar desse campeonato entre ETECs, um campeonato na disciplina de História, um debate entre a ETEC de Leme e a ETEC de Araras. O tema era ditadura. E pela surpresa nossa, o pessoal de Leme já estava preparado, já tinha ganhado da ETEC de Pirassununga e era a primeira vez do pessoal do Alberto Férez. Fomos muito bem e saímos vitoriosos nessa competição. Então, agradecer todo o empenho aí e dizer que a Escola Alberto Férez também agradece a atenção. Também comentando sobre a moção que o vereador jovem Denner entregou aos alunos do Ângulo. Tive o privilégio de acompanhar a convite do vereador Denner a entrega dessa moção. O pessoal do Ângulo tem um grupo de voluntariado formado pelos próprios alunos. E é difícil ver nós, jovens, enxergarmos isso em outros jovens. Essa vontade, esse espírito de ajudar o próximo, esse amor e de você dar de si antes de pensar em si. Uma vez eu ouvi uma frase dessa num clube de serviço aqui no nosso município e achei muito interessante. Que ela diz tudo, dar de si antes de pensar em si. Primeiro, aqueles que mais necessitam. E se nós temos a possibilidade de ajudar o próximo, isso é muito importante. Porque o pouco que nós sabemos, para a gente pode ser pouco, mas para a pessoa pode ser muito. Então, foi muito merecido, muito bem lembrado. Parabéns, vereador Denner, de lembrar desses seus colegas de escola e estar entregando essa moção. Muito parabéns e agradeço o convite. Eu gostaria de comentar também de uma visita que a Escola Alberto Férez recebeu do responsável pelo programa Escola da Família, cumpriu a agenda aqui no município, a convite da vereadora professora Anete. Gostaria de agradecer também ao pessoal da professora Anete, que levou o responsável até a nossa escola e, na ocasião, podemos apresentar as demandas que a nossa escola precisa de uma reforma. Quando chove, entra água, infiltra. A nossa escola também, até questões de documentos, nós precisamos regularizar a situação da nossa escola, acertar alguns documentos que faltam, algumas colocações. A cozinha, que realmente já não comporta o número de alunos que temos, e ano que vem, com a abertura de mais cursos, também ficará impossibilitado de atender a todos. Então, nós apresentamos a ele e sabemos que toda ajuda é bem-vinda nessa questão. Sobre a Noite no Boteco, também bem lembrado pelo vereador Denner, tive o privilégio de participar, mais uma vez, desse evento com o pessoal do Lions, que é o Lions, às vezes o pessoal confunde, fala Lions Club, todo mundo pensa que é a escola, tem relação. O Lions Club, ele é um clube de serviço, como os outros clubes, o Rotary e os 3 Rotaries aqui no município, ele também é um clube de serviço. E ele trabalha nas ações sociais, nas ações de solidariedade. O que tem a ver com a escola Lions Club é que antigamente eles compraram e construíram as escolas Lions Club, tanto a escola estadual como a escola municipal, e doaram, respectivamente, uma para o estado e outra para o município. Por isso que ela leva o nome de Lions Club. Então, essa é a relação. Parabenizar o pessoal do Lions Club e dizer que podem contar com essa Câmara Jovem. Também realizamos uma reunião com os grêmios, muito importante, com a participação da assessora do vereador Breno Cortella, Michele. João, na escola. presidente. Ok, já estou concluindo, presidente. A respeito dos grêmios. Então, é muito importante isso e parabéns, muito obrigado pelo apoio da Michele e dos demais. Bom,
Pessoal, o tempo já se esgotou. Por enquanto, é isso daí. Tenham uma boa noite. Devolvo regimentalmente a presidência. Assumo a presidência e dou continuidade. Não havendo mais vereadores jovens inscritos, passaremos ao intervalo regimental. Consulto o plenário para suspendermos o intervalo regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. O intervalo regimental está suspenso. Passaremos agora à ordem do dia. Não há matéria para deliberação. Passaremos agora às explicações pessoais. Uso da palavra pelos vereadores jovens pelo prazo regimental de 5 minutos. Com a palavra, este vereador. Transfiro a presidência. Assumo regimentalmente a presidência. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria só de comentar a respeito de duas indicações aqui, brevemente, que é a realização de adaptações de acessibilidade de pessoas com deficiência no Polo OAB. O Polo OAB é onde concentra-se a faculdade, o polo de a Universidade Aberta do Brasil, é um prédio muito importante, e onde abriga vários cursos. E o prédio não contempla a acessibilidade. Então, se uma pessoa com deficiência chegar, ele não consegue utilizar esse espaço. E visto que é um espaço público de ensino e que deve atender a todos. Então, faço aqui essa indicação. Sei que a administração pensará com carinho, até para garantir o acesso a todos. A outra é a utilização do prédio ao lado do terminal urbano, aqui na Avenida Zurita, para futuras ampliações. Vistos o crescimento econômico da cidade, a construção de vários bairros, o terminal urbano nosso já não comporta o que a cidade tem de moradores, de bairro. E aquele prédio há muitos anos já vem abandonado. E como o terminal já está ali, eu fiz essa indicação para que o pessoal do TCA utilizasse esse prédio, que é de esquina do lado do terminal, que está abandonado, né, parado as obras, para ampliações e modernização. Porque eu fiz uma indicação anteriormente para que se fechasse o terminal urbano como era antigamente, para que o munícipe, a hora que entrasse no terminal, ele pagasse R$ 2,50 e ele pudesse fazer a integração, além daqueles que utilizam o cartão. Porque quem tem o cartão, ele entra no ônibus, faz a integração e anda no ônibus, não tem problema. Agora, aquele que paga, não. Se ele pegar um ônibus, mas o José Almeida for para o Cândido, ele vai gastar R$5. Se ele voltar, ele vai gastar R$10. Com essa nova proposta, ele vem do Cândida para no terminal. Por quê? O terminal estando fechado, o que acontece com as diversas cidades, todos que estão lá ou pagaram a hora que entraram no ônibus no bairro, ou pagaram a hora que entraram no terminal. Então, todo mundo lá pagou. Então, o munícipe, estando no terminal, ele pode pegar qualquer outro ônibus, que ele vai estar pagando uma vez só. Então, também seria uma integração no dinheiro. É uma forma de você ajudar o munícipe que contribui, já que o transporte público, às vezes, não é perfeito, tem defeitos, e nós sabemos que as melhorias na parte de logística e de infraestrutura devem ser feitas, mas também na parte econômica, que já que há reajuste, vamos fazer essas alterações. Então, essa proposta de utilização desse espaço também vem em complemento a essa outra indicação. Eu acho que a Araras precisa se modernizar nessa parte de transporte público, que é um transporte ecológico, e que, se feito com qualidade, haverá mais adesão da população. Gostaria de também comentar sobre a moção de congratulações para a Associação A Vida. Infelizmente, o pessoal da A Vida não pôde estar presente para receber a moção, porque hoje eles estão fazendo um recital de final do ano. A Vida é uma associação para a valorização e inclusão das pessoas com deficiência de Araras. E eu entreguei essa moção a eles pelos relevantes serviços prestados ao nosso município, às pessoas com deficiência, visto que há 7 anos essa entidade vem oferecendo curso gratuito a todos que procuram. Então, ela capacita as pessoas para o mercado de trabalho, faz a parte cultural, inclusão social e totalmente gratuito. E hoje, dia 3, gostaria de lembrar
Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, uma data muito importante, por isso que o pessoal da Vila está fazendo esse recital. Uma data para aqueles que trabalham com as questões relacionadas à pessoa com deficiência, de relembrar o que foi feito, o que ainda tem que fazer e aquilo que pode melhorar. A data ela é instituída pela ONU e vem lembrar em todos os países a fomentar as ações relacionadas à acessibilidade e à inclusão das pessoas com deficiência. Então, também vem a celebrar, junto com a vida, essa moção de congratulações a eles. Por isso que ainda estou fazendo essa moção de congratulações, visto que essa Câmara Jovem também entrou de parceiro esse ano a essa entidade tão importante no nosso município, que foi reconhecida como OCIP desde sua criação, que é uma organização de sociedade civil de interesses públicos, ligado diretamente ao Ministério da Justiça. Então, é uma entidade transparente que vem trabalhando aí com as nossos jovens, crianças, idosos, pessoas com deficiência e sem deficiência também os cursos abertos à comunidade. Por hoje é só. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos e tenha uma boa noite. Devolvo regimentalmente a presidência. Assumo a presidência e dou continuidade. Bom, pessoal, quebrando um pouco o protocolo, peço a liberdade a vocês de fazer algumas considerações. Hoje, dia 3 de dezembro, é a nossa última sessão ordinária dessa 12ª legislatura no ano de 2013. Portanto, até o final do nosso mandato, nós temos mais 2 sessões até março. E tomei a liberdade de fazer aos vereadores e ao público presente de escrever algumas palavras. Não sou bom com elas. O pessoal às vezes fica perguntando: João, por que você mexe tanto com as mãos? Por ser professor de língua de sinais, está no meu cotidiano falar com as mãos. Então, até peço desculpa que às vezes eu gesticulo muito. Bom, sem mais delongas, vou ler a vocês, vereadores jovens, uma mensagem que tomei liberdade de escrever. Quando chegamos ao final do ano, é hora de pesar tudo o que fizemos, o que deixamos de fazer por falta de tempo ou mesmo de possibilidades. É hora também de agradecer às pessoas que nos apoiaram, que estiveram junto de nós, que, a seu modo, cada um com a sua habilidade, contribuíram para que nosso desempenho fosse o melhor possível. Por isso, hoje, quero agradecer aos jovens vereadores e também a todos os nossos parceiros, que não vou elencar para não esquecer de ninguém. Teremos ainda mais uma etapa no próximo ano, no qual poderemos, então, finalizar o nosso trabalho. Mas, por hoje, nosso último encontro de 2013, desejo a vocês voto de felicidade, saúde e realizações. Que a esperança possa estar presente em cada um de vocês, esperança em um país melhor, em uma Araras melhor, como merecemos e podemos fazer. Só quero lembrar de uma frase que ouvi certo dia. Começa um ano com os mesmos atos, hábitos e defeitos. Nada muda, a não ser o calendário. Então, pessoal, desejo a todos os vereadores e vereadoras jovens aqui presentes, o público que faz presente no nosso plenário, a todos, que o ano de 2013 tenha sido excelente para todos, e se não foi, com certeza 2014 será muito melhor do que 2013, e que possamos continuar trabalhando para fazer realmente uma Araras melhor. Muito obrigado, sinto muito feliz de poder fazer parte dessa legislatura da Câmara Jovem, que está realmente escrevendo e fazendo parte da história do nosso município. Agradeço a todos que imensamente contribuíram conosco esse ano de 2013. Bom, sem mais, senão vou começar a chorar já. Informo que a partir do dia 16/12 de 2013 a 31/1 de 2014, recesso legislativo. Nada mais havendo,
convoco os vereadores e vereadoras jovens para a próxima sessão ordinária a ser realizada na terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2014, às 19 horas. E desejamos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações. Declaro encerrada a presente sessão.